Bom dia. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença e Te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, neste lugar consagrado a Ti, onde temos a alegria de estar e invocar o Teu nome. Sim, meu Deus, eu faço das palavras do Teu servo Davi as minhas, as nossas palavras. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para mim, creio que para cada um que está aqui, Senhor, é um motivo de alegria poder estar na Tua presença. É um motivo de alegria, Senhor, poder estar nesse altar. Meu Deus, se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos ajudado a prosseguir. O mérito nunca é nosso, sempre do Senhor. Toda honra, toda glória, todo mérito, meu Deus, por nossas conquistas, vitórias, avanços, realizações, é do Senhor. Pois sem o Senhor nada, meu Deus, do que somos, do que temos, seria possível. Se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, se chegamos a algum lugar, se podemos ter esperança, meu Pai, é porque o Senhor veio a esse mundo e nos redimiu, nos resgatou, pagou a nossa dívida, nos deu condições de sonhar, de alimentar, meu Deus, esperança, sonho em nossos corações. Muito obrigado por tudo que fez, por tudo que tem feito, por tudo que ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós estamos debaixo desta unção de 10 vezes mais, é a palavra profética para 2022. E cremos, meu Deus, que o Senhor quer nos levar a um nível nunca antes atingido, vivido. Porém, o Senhor tem nos deixado bem conscientes do preço, das exigências para chegarmos lá. Então, ajuda-nos no dia a dia, Senhor, tomar as decisões que permitirão o Senhor de nos levar para mais, para essa glória inédita, para lugares que ainda nós não fomos, posições que ainda não ocupamos. Nos ajuda, meu Deus, no dia a dia, agir, reagir, nos comportarmos, meu Deus, de tal forma que o Senhor se agrade de nós, mantendo a fé, a integridade espiritual, não se curvando às situações, não cedendo às tentações. Sustenta o Teu povo, Senhor. Guarda cada um das distrações. Guarda, meu Deus, porque um pouquinho de estultice, um pouquinho de tolice pode comprometer tudo. Então nos dê uma mente focada, que a nossa mente esteja o tempo todo voltada para as coisas que são de cima. Senhor, nos ajuda a viver para uma coisa só, viver para agradá-lo, meu Deus. Ajuda o Teu povo, meu Pai, ser como Maria, não como Marta, que estava distraída com tantas coisas, correndo para lá e para cá, enquanto Maria estava inteira na Tua presença. Parou tudo, estava lá, dedicada inteiramente. E é isso que o Senhor quer, corações inteiros, pessoas que lhe dedicam totalmente o seu coração. O Senhor quer pessoas íntegras. O Senhor quer Natanaéis, o Senhor quer pessoas como Daniel, pessoas como Davi. Levanta, Senhor, um exército de Davis, um exército de Daniels. Levanta, Senhor, pessoas que não se curvam, não se rendem, não se dobram diante de nada, nem de ninguém a não ser diante do Senhor. Em nome de Jesus, fortalece o Teu povo, abençoe esse trabalho, conduz essa reunião, assuma o controle, meu Deus, para que nós possamos sair daqui melhores. Entrego tudo nas Tuas mãos agora e Te agradeço. Amém? Graças a Deus, amém. Sentem-se, por gentileza, e vamos abrir aqui em Daniel capítulo 2, versículo 10.
Daniel 2, versículo 10, que diz assim: os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Então veja bem, nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa. Ou seja, eles, nesta ocasião, foram exigidos como nunca tinham sido exigidos antes. Nunca alguém, um rei, o maior e mais poderoso que fosse, havia feito a exigência que Nabucodonosor fez aqui. Então, foi uma exigência muito alta. O que ele exigiu era algo considerado por esses magos, encantadores, difícil. Nessa tradução da NAA diz difícil, mas na mensagem, por exemplo, diz que era algo impossível. Isso que o rei exige é difícil. E não há ninguém, vamos juntos, não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, diga cautela e prudência. Então, isso mostra que aquela pressão não o desestabilizou. Aquela sentença de morte, porque esse decreto, onde os sábios deviam ser mortos, incluía Daniel e os seus companheiros, os seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas essa pressão não desestabilizou Daniel. Você vê ele lidando, reagindo, com equilíbrio, com bom senso, com confiança, com ousadia, com segurança, tendo uma atitude de quem sabe quem é, né? Uma atitude de quem realmente conhece o seu Deus. Nós precisamos ter atitudes de quem teme ao Senhor, de quem realmente crê no seu Deus. Está compreendendo? Muitas vezes, pessoas que se apresentam como servos de Deus, que dizem crer no Senhor, no Deus da Bíblia, no Deus do impossível, no Deus Todo-Poderoso, têm atitudes, têm um comportamento de quem não crê, de quem não conhece esse Deus. Reage e lida com as coisas de uma forma como se não soubesse quem Deus é e quem ela é em Deus. Então, ele estava debaixo de um decreto que o sentenciava à morte. O decreto incluía ele. Todos os sábios deviam ser mortos, incluindo ele. E ele não se desesperou, ele não se desequilibrou. Até porque, nós já falamos isso desde da vigília do Ano Novo. A autopreservação
nunca foi foco de Daniel e dos seus 3 amigos. Eles nunca, se preocuparam em salvar a sua vida. Nunca se preocuparam com isso. Nunca foi o foco deles. Eles não tinham medo de morrer. A morte não era um problema e continua não sendo um problema para quem está em Deus. Como Paulo disse, vamos juntos, viver é Cristo e morrer é o quê? É lucro, é ganho. A morte física não é um problema para quem está em Deus, porque sabe que se ele morrer hoje, se a vida dele findar hoje aqui, essa vida terrena, ele inicia a vida eterna com Cristo, na glória. Ou seja, ele parte para um tempo muito melhor. Então, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Isso só é possível através de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Uma pessoa que não se relaciona com Deus, não tem vida com Deus, vai viver nessa maldita insegurança, nessa maldita incerteza, essa terrível incerteza, com medo de tudo, com medo do que pode lhe acontecer. Então, em primeiro lugar, viva como cidadão dos céus. Nós temos muitas razões e motivos para levar isso bem a sério, porque por todo lado vemos os sinais do fim dos tempos. Não faltam evidências de que estamos mais perto, cada vez mais perto desse grande dia, o dia da volta, do arrebatamento da igreja. Não faltam evidências. Estamos caminhando para isso, cada vez mais perto disso. E a Bíblia deixa claro que nós temos que estar prontos para esse acontecimento. Porque tudo acontecerá num abrir e fechar de olhos, numa fração de segundos. Então viva como cidadão dos céus, viva esperando esse grande dia, esperando a volta do Senhor, porque isso vai te manter focado na coisa certa. Vamos lá, se soubéssemos que hoje seria o dia da volta do Senhor Jesus, se o mundo soubesse que Jesus ia voltar hoje, você acredita que haveria tantas poltronas vazias? Não. Então, assim, não que a pessoa não possa, por exemplo, muita gente aproveita esse intervalo do propósito da mudança para os projetos de conquistas, para viajar, visitar familiares. Então eu não pode, mas eu posso estar lá com a minha mente ligada no céu. A Bíblia diz, mantenha seus pensamentos somente nas coisas que são de cima. Nunca se desligue de Deus. Nunca se desconecte de Deus. Mantenha conectado, mantenha-se focado. Porque nós não sabemos. O dia do Senhor virá como ladrão, diz a Bíblia. Num momento, numa hora que ninguém espera. Então nós temos que estar prontos, preparados. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então viva com essa perspectiva da eternidade, da volta do Senhor Jesus. Mantenha-se atento, mantenha-se focado. Porque as pessoas que vivem assim, elas não têm medo da morte. Elas estão preparadas. Elas não são como as 5 virgens loucas, imprudentes, que quando o noivo chegou, saiu no desespero para comprar azeite. Não. Tem gente que são como aquelas 5 virgens prudentes, que tinha azeite extra, que teve o cuidado de manter a sua lamparina, a sua lâmpada acesa, que se preveniu, que estava realmente esperando esse grande dia, a chegada do noivo. Então vivamos como as 5 virgens prudentes.
tem azeite extra. Inclusive, nós temos falado bastante que esse é um ano para você, assim, elevar o padrão, subir de nível espiritualmente. Se o anjo do Ministério Mudante de Vida, se a Bispa Cleo entende que para o que Deus tem com ela, com o ministério, a sua vida de oração, a vida de oração que ela vinha tendo, ela já disse isso no altar, não é suficiente para os enfrentamentos, para o nível que Deus quer elevá-la, elevar o ministério, muito mais. Nós que estamos debaixo dessa liderança, e tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que ainda está, né, vivendo no mesmo nível, no mesmo patamar espiritual. E precisa, sim, rapidamente, urgentemente, acordar, se despertar, porque os abalos virão. Nós seremos abalados. E se não estivermos bem enraizados, alicerçados em Deus, na palavra, firmados nele, não resistiremos. Em Provérbios a Bíblia diz que passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece. Ou seja, a tempestade afeta tanto o justo quanto o ímpio. A diferença é que quando passa, cadê o ímpio? Sucumbiu, pereceu, não aguentou. Mas o justo supera. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Então nós precisamos estar bem alicerçados, porque os abalos virão. E nós sabemos que nós só provamos o que existe dentro de nós. É muito fácil alguém chegar e dizer, não, eu creio, eu tenho fé, eu amo a Deus acima de tudo. Qualquer um pode dizer isso. Agora isso vai ser provado mediante tentações, provações, pressões. É isso que vai revelar o que existe dentro de mim, dentro de você. Amém, gente? Falar, qualquer um pode falar. Eu creio, eu tenho fé, eu amo a Deus. Deus é tudo na minha vida. Mas são as ofertas, as propostas, as tentações. As tentações, as ofertas que vão revelar o que realmente existe dentro de mim. Você vê que esses jovens tinham princípios, valores, né, bem estabelecidos, inegociáveis. Esses jovens tinham Deus no centro e no topo da lista de prioridade. Nada era mais importante do que Deus, do que a vida espiritual deles. Porque em todas as pressões, você vê saindo a mesma coisa. Em todas as situações, sejam de tentação, de ameaça, né? Tudo que esses jovens viveram, sofreram, não foi possível, não foi forte o bastante para arrancar outra coisa, senão a fé, uma fidelidade, uma integridade espiritual. Deles não saiu questionamento, deles não saíram questionamentos, dúvida, incredulidade, medo, covardia, desânimo, frustração, mas uma fé inabalável, uma convicção de fé que falta em muita gente hoje. Então tenha atitudes, tenha um comportamento de quem teme a Deus de verdade. Se eu digo que eu temo a Deus, se eu digo que eu creio em Deus, se eu digo que eu acredito no Deus do impossível, eu não posso me curvar diante de uma sentença, de um decreto, de uma ameaça. Eu não posso, né, aceitar o mesmo fim, o mesmo resultado do ímpio, e é o que nós vamos ver aqui. O Daniel, quando soube desse decreto que mandava matar todos os sábios, primeiro, não se abalou, não entrou em desespero. Eu fico imaginando os outros sábios, né? Como estavam certamente aflitos, em pânico, em desespero, por quê?
Porque na cabeça deles não havia, saiu da boca deles, não há ninguém que possa revelar diante do rei. O que o rei estava pedindo era que o sonho que ele teve fosse contado e também dado a interpretação. E todos os sábios disseram a mesma coisa: conta o sonho, rei, e nós vamos dar a interpretação. Só que o rei já tinha entendido que, como o bispo ainda disse na quarta-feira, havia muitos aproveitadores ali, né? Já havia discernido que tinha gente ali que falava o que ele queria ouvir, né? Que numa dessa ia inventar alguma história, né? Como sendo a interpretação do sonho. Então eu quero saber qual foi o sonho, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei, e em seguida me deem a interpretação. Assim eu vou saber que vocês estão sendo verdadeiros. Aí aquilo deixou eles, né, abalados mesmo, aflitos, porque era algo inédito, né, e como eles mesmos disseram, muito difícil. Era algo impossível, segundo a tradução da mensagem. Algo considerado impossível. Na cabeça deles não havia um ser humano capaz de fazer isso. Um ser humano que pudesse fazer o que o rei estava pedindo. Mas quando chegou a Daniel, a situação, primeiro, não se abalou, não se desesperou, com cautela e prudência foi falar, aqui 14, com Airoque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Airoque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Airoque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Observe que ele não titubeou diante do rei. Ele foi falar com o rei, pediu um prazo e disse: eu vou revelar. Eu posso revelar. Eu gosto de ver essa postura do Daniel e vejo uma semelhança muito grande com Davi. Quando todos acreditavam que Golias era alguém imbatível, impossível de ser vencido, Davi chegou dizendo: ninguém mais precisa ficar preocupado, eu vou resolver esse problema. Lembra disso? Ninguém mais precisa ficar aflito, preocupado. Eu vou enfrentar, eu vou resolver, eu vou lutar. Aí o Saul vira e diz: você não tem condições. Você é apenas um menino, você não tem condições de lutar. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. O Davi titubeou. A dúvida do Saul, a incredulidade do Saul contagiou Davi? Não, havia uma convicção, uma segurança dentro dele, de quem realmente sabe quem é Deus, de quem realmente sabe quem é em Deus, que a resposta foi: teu servo pôde vencer um leão. Então se eu pude vencer o leão, o urso, eu posso vencer essa situação. Então Davi acreditou. Por que Davi se tornou essa pessoa extraordinária? Como também Daniel, esses jovens se tornaram pessoas incomparáveis, pessoas extraordinárias, fora do comum. Porque pessoas extraordinárias acreditam que podem fazer coisas inéditas e consideradas impossíveis. Porque essas pessoas pensam diferente. Enquanto muitos pensam: não dá, isso é difícil demais, isso é impossível, e fogem da responsabilidade. E querem muitas vezes convencer que não dá. Porque tem gente que quando tem um diagnóstico, sucumbe. E outros com o mesmo diagnóstico, vive o sobrenatural. Quantas vezes nós vemos pessoas que foram diagnosticadas com uma enfermidade e pereceram? Outros com a mesma situação, com o mesmo diagnóstico, internamente se levantou e disse: não, eu não aceito isso. E recorreu a Deus, às experiências anteriores,
Por isso que o salmista disse, né? Eu não me esquecerei de nenhuma das tuas obras, de nenhum dos teus feitos. Porque o mesmo Deus que fez lá, operou lá, Ele opera hoje. Amém, gente? O Deus que já te deu N livramentos, N vitórias, pode te dar mais essa hoje. Não se esqueça do que você já viveu, das experiências que você já teve. Não se esqueça. E tem gente que quando vive uma pressão, vive, né, uma situação, age como se ele não soubesse quem é Deus, age como se ele não tivesse experiência com Deus, entra em desespero, perde o chão, toma decisões precipitadas, define a vida por aquele momento, se curva e se entrega à situação. Deus não espera isso. Tem atitudes, tem um comportamento de quem realmente sabe quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Você conhece o seu Deus? Quem é o seu Deus? É o Deus da Bíblia? É o Criador dos céus e da terra? É o Deus Todo-Poderoso? É aquele que te formou do pó da terra? Esse é o seu Deus? Então, nada é impossível para esse Deus. Nós não podemos crer mais na palavra de um homem, na palavra de um médico, do que na palavra de Deus. Eu não estou desmerecendo o profissional. Graças a Deus nós temos, né, essas pessoas que estudaram, que contribuem, que fazem a parte deles, e que ajudam, né, e que são importantes, são necessárias neste mundo. Como são necessárias. Agora o que precisa entrar na mente, no coração de muitos cristãos é que quando um homem diz que não dá, que não tem jeito, não significa que isso é uma verdade inquestionável. Está entendendo ou não? Ah, mas o médico, o advogado, o fulano, o ciclano diz que não tem jeito. Quem ele é? Um ser humano, um mortal, que não conhece o Deus vivo. Porque Daniel também era um mortal, mas conhecia o seu Deus. Sabia muito bem quem era o seu Deus. E quando ouviu acerca daquele decreto, daquela sentença de morte, não aceitou. Se levantou. Assumiu responsabilidade, foi falar com o rei, não titubeou, falou para o rei, me dê um prazo porque eu vou revelar. Eu vou dar revelação. Foi falar com o rei para pedir que ele desse um tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Porque ele era o cara, ele era o bom, ele era o todo-poderoso? Não, porque ele dependia de Deus. Então, Daniel foi para casa e explicou a situação a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, vamos juntos, não fossem mortos, com o resto dos sábios da Babilônia. Então, eu achei muito interessante a visão que o bispo trouxe, né, dessa parte, né, porque é exatamente isso. O problema não é que eles não queriam ser mortos, não era um problema ser executado, ser morto, né? Eles viviam prontos para morrer. Somente alguém que está pronto para morrer toma as decisões que esses jovens tomaram, né, de não se curvar diante da influência, não sofrer influência da cultura, dizer não à comida, não ao vinho do rei. O rei podia ter entendido aquilo, o chefe lá, né, que era responsável por esses jovens, podia ter levado ao rei como uma rebelião, eles podiam ter sido mal interpretados. Eles podiam ser mortos, até o chefe temia pela sua cabeça. Porque o rei é isso aqui, estou irado, vai morrer. Entendeu? Nabucodonosor, Deus deu tanto poder a ele que a quem ele queria matar, ele matava. O Senhor colocou tudo nas mãos dele.
tudo debaixo do seu poder, da sua autoridade. Até animais. Você lê a história, você vai ver que até os animais estavam debaixo do seu domínio, do seu governo. Algo meio que semelhante, né, ao que vemos no princípio. Tudo foi sujeito. As aves, os animais, tudo foi sujeito a Nabucodonosor. Quem ele queria preservar, ele preservava. Quem ele queria matar, ele matava. Foi por isso, inclusive, que ele desceu a um nível muito, muito baixo. Pastou literalmente como animal. Porque Deus deu muito a ele, e quando ele ouviu um conselho, reconheça que é Deus. Reconheça que foi Deus. Quem fez o que fez, quem confiou tudo que confiou nas suas mãos. E aí estava lá, 12 meses depois desse conselho dado por Daniel, estava lá se vangloriando, dizendo, olha, a grande Babilônia que eu construí. Aí ele ouve uma voz, fim para você, agora você vai ser tratado. Se o conselho, a palavra, a advertência não foi suficiente, suas circunstâncias vão mudar. É sempre assim. Deus envia a palavra, Deus nos dá tempo, Ele é longânimo, mas quando nós não acatamos, não nos curvamos diante de Deus, não nos humilhamos diante de Deus, inclusive Ele fala depois, é muito forte isso, Deus sabe como tornar um orgulhoso humilde. Ele sabe como transformar um orgulhoso numa pessoa humilde. Mas na versão a mensagem fala que ele transforma o orgulhoso numa pessoa humilde. Ele sabe como quebrantar. Né? E ele não quis dar a glória, dar a honra merecida ao Senhor, porque tudo aquilo ele só foi tão longe porque Deus permitiu. Ele só conquistou o que conquistou porque Deus foi com ele. Que ele não quis admitir. Né? E é interessante que, olha, ele reconheceu, através do Daniel, que era Deus quem revelava os mistérios. Ele reconheceu, através dos 3 jovens, que não havia Deus que pudesse livrar os seus, como o Deus desses 3 jovens, porque eles entraram na fornalha e saíram ilesos. Então o mesmo homem, o mesmo Nabucodonosor que disse antes, eu vou aquecer a fornalha, e se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A mesma boca que disse que não havia Deus que pudesse livrar, depois disse, num decreto, que todos deveriam reverenciar, respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não havia Deus que podia livrar como esse Deus. Só que ele ainda não havia reconhecido esse Deus como seu Deus. O Deus de Daniel, o Deus desses 3 jovens como seu Deus. E quando Deus deu aquele sonho perturbador, e Daniel interpretou, dando a ele esse conselho, reconheça, se humilha. 12 meses depois, 1 ano depois, ele estava lá, ainda arrogante, orgulhoso, dizendo, olha o que eu fiz, o que eu construí, e aí foi pastar como animal. E depois que o Senhor devolve a ele o raciocínio, a primeira coisa que ele faz é engrandecer esse Deus, reconhecer a soberania desse Deus, e dizer que Deus sabe como transformar um arrogante, um orgulhoso, uma pessoa humilde. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Ninguém está acima de Deus. Ninguém pode resistir a Deus. E se eu tenho Deus comigo, eu preciso ter consciência disso. Em Deus eu posso tudo, em Deus sou imbatível. Com Deus, como diz no Salmo, se não me engano, eu posso saltar muralhas, transpor o intransponível. Em Deus faremos proezas. Acho que é Salmo 60:12. Em Deus fazemos proezas. Com Deus nós podemos ir muito, muito além, fazer muito mais. Nós precisamos dessa convicção. Esse
Esses jovens criam nisso. Daniel, quando ouviu do decreto, que ninguém acreditava que pudesse, né, resolver aquele enigma, aquele problema, ele assumiu responsabilidade. Ele foi e ele orou ao Senhor. Ele falou com Deus. Está aqui, ó. Ele foi falar com Deus para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o Deus, o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. Agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Por isso Daniel foi falar com Airoque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Na mensagem ele diz: anule a sentença, cancele a sentença, né? Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Airoque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem cantadores podem revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Ninguém pode, mas tem um Deus que pode todas as coisas. E quem confia, quem depende, quem se refugia, quem recorre a esse Deus, se torna capaz. Pode também. E aí no 30 ele fala: quanto a mim esse mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que todos os outros homens. Aqui nós vemos ele fazendo ao contrário, inclusive, do que o Airoque, né, que quis trazer alguma glória para si, né? Foi até o rei, né, dizendo: eu achei, olha só, levou Daniel à presença do rei e disse: achei um dos filhos. Achei não, né? O Daniel que se antecipou, o Daniel que foi até ele, o Daniel que se propôs, o Daniel que teve a iniciativa de ir, de saber o que estava acontecendo, depois foi falar com o rei. Você vê aqui o sujeito, o Daniel foi falar com o rei, agora ele vem, né? O Daniel já tinha dito para o rei: me dê um prazo que eu vou interpretar. Aí quando ele tem a interpretação, ele vai lá e leva Daniel. Eu não sei o que passou pela cabeça desse Airoque, né? Ele quis tirar proveito, ele quis destacar de alguma forma ali, né? Trazendo glória para si. Eu achei, eu consegui resolver o problema. E na verdade não. Na verdade não. Quem assumiu a responsabilidade, quem resolveu, foi Daniel com a ajuda do seu Deus, na dependência do seu Deus. E o Daniel podia ter se vangloriado aqui, né? Foi dito aí, né, que ninguém podia resolver. Os magos disseram que não havia um ser humano capaz de resolver, não é mesmo? Pois bem, eu sou capaz. Ele podia ter feito isso. Eu sou capaz. Mas ele chega na humildade dizendo, né, que não, quanto a mim esse mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens. Não é porque eu sou melhor, não, é porque Deus me deu essa revelação. E por que Deus deu a ele? Porque ele teve a fé para pedir. Ele creu no que ninguém acreditava.
né? Por que algumas pessoas têm o que outras não têm? Porque elas são mais bonitas? O Senhor gosta mais delas? Porque elas são mais ousadas, porque elas acreditam mais, porque elas pedem, né? Tem gente que tem mais, e nem sempre é porque ela... Aliás, na maioria das vezes, para não dizer todas, não é porque ela é mais, né? Se ela é mais alguma coisa, ela é mais dependente de Deus. Ela é mais dependente do Senhor. Não é porque ela tem algo a mais, humanamente falando. Entendeu? Porque assim como na Bíblia, nós vemos nos dias de hoje, que as pessoas que despontam, as pessoas que Deus tem levantado, não são aquelas mais preparadas, mais capacitadas, são aquelas que têm o coração certo. São aquelas que se quebrantam, que se humilham, que dependem de Deus, que realmente acreditam e que revelam esse crer tomando decisões ousadas, sacrificiais. São essas pessoas. Não são, né, as mais intelectuais, as mais capacitadas, são aquelas que acreditam, que dependem e que revelam o seu crer com atitudes, com decisões corajosas. No 46 diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram, por isso que ele passou pelo que ele passou, por isso que Nabucodonosor teve que pastar como animal, literalmente, porque diante de tudo isso, você vê que ele não reconhecia o Deus de Daniel como seu Deus. Né? Vocês, o Deus que vocês adoram. Realmente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Rei dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois foi capaz de revelar esse mistério. Mas ele reconheceu a capacidade de Deus de fazer coisas que outros deuses de D minúsculo não podiam fazer. Mas ele não se curvou diante desse Deus. Ele não se humilhou. Então isso é um ponto de reflexão para nós. Por quê? Não é porque uma pessoa já viveu a glória de Deus que ela realmente se curvou, se rendeu e reverencia esse Deus como deve. Aqui Nabucodonosor reconheceu que o Senhor, o Deus de Daniel, era o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Só que ele não se humilhou diante desse Deus. Ele não se humilhou. Então é aquilo, às vezes a pessoa tem fé para muitas coisas. Crê numa cura, crê numa porta aberta, crê em algo que ela deseja, numa solução, numa vitória que ela está buscando, mas muitos não manifestam a fé que leva à obediência, à submissão inteira ao Senhor. Ele reconhece que Deus pode, que Deus é capaz disso. Tem gente que vem, entra num propósito, porque ele crê que Deus pode definir situações, mudar situações na vida dele. Mas se essas pessoas que, por exemplo, vêm num propósito, terminam um propósito, abandonam Deus, elas estão na mesma condição de Nabucodonosor. E nós temos que lembrar que milagre, cura, libertação, não leva uma pessoa para o céu. Não salva a alma de uma pessoa. Se tem um povo que viveu milagres, foi o povo de Israel. Todo dia vivia milagres. Todo dia via o maná descer do céu. Esse povo viveu milagres assim extraordinários. Contudo, a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles. Por isso nós temos que viver por algo maior. Viver por Deus, para Deus. Fazer de Deus o propósito da nossa vida, do servir a Deus. A razão da nossa existência, porque essa é a razão da nossa existência. Eu não posso estar em Deus apenas para a solução de um problema.
Eu não posso me curvar diante de Deus, porque eu creio que Ele pode me curar, que Ele pode me libertar. Mas porque Ele é o meu Deus, a minha vida pertence a Ele. Deus quer essa integridade, essa devoção de Daniel, dos 3 jovens. É lindo de se ouvir Sadraque, Mesaque e Abednego dizerem para o rei Nabucodonosor: olha, rei, nem se deu o trabalho de mandar tocar música novamente, porque se Deus quiser livrar, Ele pode livrar, mas se Ele não quiser livrar, fique sabendo que nós optamos pela fornalha, nós optamos pela morte, preferimos morrer a nos vendermos. Eu prefiro a morte do que abrir mão do que eu acredito. Fala a verdade, toda vez que eu leio essa passagem, isso me impacta. E isso mexe comigo. Será que nós vivemos essa fé? Será que esse é o tipo de devoção que o Senhor tem encontrado em nós? Eu abro mão da minha vida. E observe as palavras que Deus vem nos dando já antes até de entrarmos em 2022. Observe as mensagens que nós recebemos no propósito da mudança. Deus, assim, já deixando ali a linha do que seria exigido do seu povo nesse ano. Ele quer um povo separado, consagrado, totalmente dedicado. Lembra dos sacerdotes lá, dos levitas, dos sacerdotes que não puderam mais servir ao Senhor por conta da proibição feita por Jeroboão. Jeroboão levantou aqueles bezerros de ouro lá e disse: aqui estão seus deuses, não precisam mais ir a Jerusalém. Quer dizer, eles não tinham condições de servir a Deus naquele lugar. O que eles fizeram? Deixaram suas casas, abandonaram tudo e foram para Jerusalém. Aqueles que realmente queriam servir a Deus, deixaram tudo para trás. Deixaram tudo. Essa semana, num dos programas, a bispa também falou uma palavra que nos deu também no propósito da mudança. Quando Moisés diz: quem é de Deus, junte-se a mim. Eram 12 tribos, só a tribo de Levi se juntou. Escolheu o lado certo. Quem é de Deus, junte-se a mim. Só os levitas se juntaram. E aí o Moisés mandou os levitas pegar suas espadas e eliminar os demais. Seus vizinhos, irmãos, teve gente que matou até filho. Ou seja, isso não acontece hoje. Somos gratos pela graça, né? Isso não é exigido hoje, mas rupturas, quebra de vínculos, isso sempre existiu, sempre foi exigido e continua sendo. Nós temos que entender que quando decidimos realmente servir a Deus, não dá, como a bispa sempre fala, quanto mais alto você quiser subir, menos poderá levar, mais coisas terá que deixar. A vida é como uma escada, não dá para levar tudo, e você tem que fazer escolhas. Tem que romper com situações, relacionamentos. Então tem amizade que não cabe mais. Talvez há parentes, familiares, que é comum. Um ló na sua vida, é um atraso na sua vida. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não pôde mostrar a ele toda a terra que queria dar a ele e aos seus descendentes. Depois que Ló se separou, foi que Deus disse: agora olha para todas as direções, toda a terra que você consegue ver vai ser sua e dos seus descendentes. Mas não é interessante que Deus só mostrou depois que houve a separação? Ló significa véu. Ló estava embaçando a visão do Abraão, impedindo que ele visse tudo aquilo que Deus tinha com ele. Então, tem coisas, assim, se o Ló, por exemplo, se Abraão tivesse contornado a situação e mantido Ló com ele,
né? Não, eu faço questão. Ele teria vivido menos aqui, talvez até seria salvo, né? Porque o Ló tinha o poder de mandá-lo para o inferno. Não, ninguém tem o poder de mandar alguém para o inferno. O Ló não ia comprometer a salvação dele, mas o Ló estava comprometendo vitórias que Deus queria dar a Abraão aqui na terra. Amém, gente? Por isso que Hebreus fala, livrem-se de todo pecado e de todo embaraço que tão de perto te rodeia. Às vezes, não é um pecado que está me impedindo de avançar, é um embaraço, é um ló, é um véu que está ali. É algo que está me atrasando. E eu tenho que ter essa disposição de deixar. Quanto mais alto quiser subir, mais renúncias. Mais renúncias, mais entrega. Por que Daniel e esses 3 jovens foram tão longe, se tornaram 10 vezes mais sábios do que todos os outros? Por conta da entrega. Me entrega ao Senhor, nós acabamos de cantar. Me entrega ao Senhor, me faz incomparável. A minha entrega ao Senhor, a minha dedicação ao Senhor, me faz incomparável. Então, se nós queremos muito, precisamos estar abertos às exigências. Às exigências. Foi exigido algo difícil. E o que todo mundo pensava não ser possível. E disse que não era possível. Daniel assumiu a responsabilidade. Daniel creu que podia, com a ajuda do seu Deus, resolver. Resultado, Deus deu a ele. E Nabucodonosor viu Deus na vida desse homem mais uma vez. Reconheceu a capacidade de Deus de revelar mistérios, através de Daniel. Resultado final, então o rei, 48, engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Você vê que Daniel sempre estava num degrau, num nível acima. Os demais participaram da solução, oraram também, né? Você vê a hombridade, a dignidade do Daniel, de lembrar desses companheiros, para eles me ajudaram na solução, eles oraram comigo. Então, quando ele teve aquela carta branca, aquele reconhecimento do Nabucodonosor, ele fez questão de pedir que os seus companheiros também fossem honrados, mas Daniel permaneceu na corte do rei, ele estava num nível acima, que teve iniciativa, saiu na frente. Enfim, nós temos compreendido bem qual que é a linha da palavra profética para 2022. Deus quer nos tornar 10 vezes mais sábios, melhores do que somos hoje. Deus quer que você termine sendo incomparável. Mas isso vai demandar um nível de entrega maior. Isso vai exigir mais, né? E eu penso que já nesse início de ano, Deus tem exigido. Deus tem permitido situações, pressões, abalos, e muitos outros abalos virão para nós provarmos o que existe dentro de nós. Porque, como eu disse, não é falando que você prova alguma coisa. Ah, eu quero isso. Ah, eu desejo isso. Ah, eu creio em Deus. Eu amo Deus acima de todas as coisas. Bom, as ofertas, as pressões, as tribulações, os abalos, te darão a oportunidade de você provar o que você diz. Amém, gente? Então, e assim, tem gente que quando ouve sobre abalo, Deus vai abalar, já fica aflito, né? Se você já fica aflito, é porque tem algo errado aí. Você está com medo do quê? Então você não está seguro em Deus? Né? Em toda a história, nós vemos que Deus sabe distinguir, sabe separar o joio do trigo, o justo do ímpio. Entendeu? Deus sabe.
Em toda a história vemos um cuidado especial sobre a vida daqueles que o temem. Então eu não tenho o que temer. Os abalos vêm para que saia, né, aquilo que nós muitas vezes estamos ali falando, dizendo, né? Mas o que move a Deus não é tanto o que eu falo, mas o que eu faço. As obras que nós temos, entendeu? Falar, qualquer um pode falar, que crê, que ama, que acredita, que quer, mas quando é pressionado a um crescimento, quando é colocado à prova, submetido a um teste, é aí que a pessoa vai mostrar o que existe lá dentro de verdade. Então, que realmente, internamente, você esteja decidido a ir para outro nível, ou se realmente queira Deus acima de todas as coisas, porque eu penso que esse é um tempo que Deus vai nos dar a oportunidade de mostrar. Aonde Deus está, qual a importância de Deus, o quanto realmente cremos. E de cada abalo, nós temos a oportunidade de sairmos melhores, porque cada abalo que esses jovens sofreram, cada pressão, cada situação, você vê que eles fizeram sair integridade, fizeram sair fé, fizeram sair coragem, saiu deles o que estava lá, né? Fé, coragem, integridade, e com isso eles só avançaram, né? Cada abalo só avançaram. De cada situação difícil, saíram melhores. Depois de 3 anos, à base de legumes e água, 10 vezes mais sábio. Daniel, depois dessa pressão, que imagino que abalou todo mundo, desequilibrou todo mundo, ele foi lá de forma prudente, cautelosa, falou, foi ao rei, pediu um prazo, eu vou resolver esse problema, foi a Deus, orou, Deus deu a ele, termina sendo engrandecido, receberam muitos presentes, saindo muito melhor, sendo colocado como chefe de todos os sábios. Aí você vai ver na sequência a pressão que os 3 sofreram para se curvar diante da estátua. Deus não livrou da fornalha, mas da fornalha saíram promovidos. Depois a conspiração contra Daniel, né? Inventaram lá um decreto porque não acharam falta, não acharam problema algum nele, então vamos inventar uma situação, criar um decreto para proibi-lo de orar ao seu Deus. Quando ele soube o decreto, continuou fazendo o que costumava fazer, foi para o quarto, orou, com as janelas abertas. Quer dizer, se eu tiver o que eu tiver que passar, eu vou passar, não vou fugir, não vou esconder. Não vou abrir mão, né, daquilo que me trouxe até aqui. Ou seja, eu tenho valores e princípios inegociáveis. Eu prefiro correr o risco do que ter que professar ali a minha fé de forma escondida, intimidada. Não aceito isso. Eu não aceito. Foi para a cova, mas da cova saindo a melhor. Sempre saindo melhor de cada abalo, cada pressão. Amém, gente? Não tema os abalos, não tema as pressões, não tema aquilo que vier para colocar à prova a sua fé. Tema desagradar a Deus. Tema se acovardar. Tema isso. Eu acho que foi para Jeremias, inclusive, que o Senhor disse isso. Veio agora essa palavra na mente. E estava pensando aqui, para quem que foi? Foi para Jeremias. Que o Senhor disse, eu faço de você uma coluna de bronze, um muro de bronze, enfim. Não tema, porque senão eu vou te aterrorizar. Lembra dessa palavra? No início do ministério ali, quando Deus revela o que tinha com Jeremias, farei de você um forte muro de bronze diante desse povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Põe o próximo para ver se chega onde eu quero. Eu libertarei das mãos os iníquos, livrarei das garras dos violentos. Não, tem uma parte que fala assim, não tenha medo, senão eu vou te aterrorizar. Né? Não tenha medo, porque senão eu vou fazer, né? Eu vou te aterrorizar. Então, quer dizer, eu estou te dando toda a segurança, você com você, então não temos abalos, não temos levantes. Né? Você tem que ter medo de desagradar o Senhor. Que isso sim pode definir a sua vida
pode prejudicar a sua vida. Não os acontecimentos, não os abalos, mas você fraquejar na fé, você fracassar, né, na sua fé, isso sim pode ser definidor para o mal. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Está aí, ó, o versículo que eu falei. E você prepare-se, vai dizer tudo que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. Quer dizer, Deus não deu margem para Jeremias ter medo. Você não tem direito de ter medo, porque eu estou com você. Eu estou com você, eu estarei com você. Agora, se você temer, aí isso vai ser prejudicial. Aí eu vou fazer você entrar em pânico. Então, em nome de Jesus, levante-se com força. Não temos abalos. E a cada abalo que sofrer, revele fé, coragem, integridade espiritual. E Deus vai te levar para níveis que você ainda não atingiu. A lugares que você ainda não passou. Deus tem uma unção, uma glória muito maior para nós esse ano. Deus quer te tornar uma pessoa incomparável. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pegue o modelo aqui, Daniel. Aprendamos com os exemplos. Aprendamos com os exemplos. Pessoas extraordinárias acreditam que podem fazer coisas inéditas e muitas vezes consideradas impossíveis. Então esse é o ano para você romper internamente. Quando eu digo romper internamente, é aquilo que você pensou uma vida que não era possível, não era para você. É hora de você começar a dizer para você mesmo, é para mim, eu posso ir além, eu posso chegar lá. Não é porque alguém diz que algo não tem jeito, que algo é impossível, que realmente é. Os magos disseram, não há homem, não há ser humano na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Mas havia. Houve. Porque alguém acreditou, porque alguém se levantou. Daniel não temeu aquele decreto do rei, que o sentenciava à morte. Ele não foi a Deus buscar a interpretação, o sonho, a interpretação, porque ele tinha medo da morte, mas porque ele não queria terminar como os demais. Ele sabia quem ele era, e ele não aceitou ter o mesmo fim que os demais. Isso é outra coisa que precisa entrar fortemente no espírito de cada um que se apresenta como servo de Deus. Você é um servo de Deus, você teme a Deus, você acredita em Deus, então na tua vida tem que ser diferente. Na tua vida tem que ser diferente. Não aceita o mesmo fim, o mesmo final, o mesmo resultado. Nós não sabemos o que vem por aí. Fato é que abalos virão, tempestades se levantarão. Mas a Bíblia diz que passada a tempestade, o ímpio já não existe. O ímpio sucumbe, mas o justo permanece e está cada vez melhor. O justo cresce em meio à crise. O justo cresce a cada abalo que o mundo sofre. Então, em nome de Jesus, creia. Creia que esse vai ser o ano da sua vida. Para muita gente vai ser, infelizmente, o pior ano da vida. Muitos não resistirão, não permanecerão, perecerão. Mas se você estiver bem fundamentado em Deus, você vai viver o ano da sua vida. Senhor meu Deus, eu oro pedindo ao Senhor que a palavra esteja entrando, meu Deus, e dando a cada um, meu Pai, uma clareza daquilo que o Senhor espera de nós, da fé, da postura, do espírito, da coragem, da integridade, que o Senhor quer encontrar em cada um de nós, para nos elevar, para nos engrandecer, para nos colocar em lugares, em níveis que ainda não chegamos, não atingimos. Senhor,
Ajuda-nos a termos atitudes e um comportamento de quem realmente sabe quem o Senhor é. De quem realmente teme e acredita no Senhor. Porque não dá para crer, meu Deus, que uma pessoa crê no Senhor quando esta se intimida, se acovarda, se desespera, recua, se desequilibra diante dos acontecimentos, das pressões, dos levantes. Não, Senhor. Quando Golias partiu para cima do Davi, Davi partiu para cima dele. Nós vemos algo em comum. Algo em comum em Daniel e Davi. Homens que não fugiam da responsabilidade, homens que enfrentavam, homens que não recuavam. Homens que não tinham limites, que acreditavam que podiam o que todos consideravam ser impossível. E eu peço que internamente essa pessoa acredite, meu Deus, que ela pode ir além, que ela pode mais, que ela rompa internamente. Talvez há coisas na mente dela que até hoje, foi como um limite. Daqui eu não passo, isso aqui eu não posso, mas que agora ela esteja rompendo e acreditando que pode ir muito além. Em nome do Senhor Jesus. Que um espírito, meu Pai, de ousadia. O Senhor falou conosco, ainda em dezembro, sobre um batismo de coragem. Eu peço, meu Deus, nos batiza com coragem. O Senhor já nos deu, mas fortalece esse espírito de coragem em cada um de nós. Que nenhuma pressão, nenhuma ameaça, nenhum levante, nenhum ataque, nenhuma injustiça, nada venha nos fazer titubear, recuar, nos curvarmos diante do inimigo. Que aqui haja, meu Deus, um povo forte, ousado, seguro, que não teme a nada, nem mesmo a morte. Fortalece o teu povo, Senhor, e ajuda-nos a revelar aquilo que o Senhor quer encontrar em cada um de nós. Uma convicção de fé, uma fé inabalável, valores inegociáveis, integridade espiritual, uma profunda devoção. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, e que toda sentença caia por terra. Senhor, que a diferença que sempre existiu, sempre, meu Deus, foi notória em toda a história, entre aqueles que servem ao Senhor e não servem, que essa diferença continue sendo visível na vida desses, meu Deus, que tem buscado ao Senhor de todo o coração, com integridade, de forma inteira, totalmente dedicada, meu Deus. Que sentenças, diagnósticos caiam por terra, que ela contrarie todas as previsões, que aquilo que tem, meu Deus, levado muitos a perecerem, possa levá-la a crescer ainda mais, em nome de Jesus. É o que eu determino, Senhor. Nós não aceitamos ter o mesmo fim do ímpio, nós não aceitamos sermos executados com os ímpios, meu Pai, não. Nós cremos e queremos, meu Deus, um fim diferente, um resultado diferente. Não para nossa honra, não para nossa glória, mas para que o nome do Senhor seja reconhecido. Como Nabucodonosor reconheceu o Senhor, a grandeza, a soberania do Senhor, através de Daniel, através daqueles jovens, que todos possam reconhecer que o Senhor é grande, que o Senhor reina, que o Senhor domina, através das nossas vidas, os nossos resultados. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer nas nossas vidas nesse ano. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.